Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar uns minutinhos para o pessoal entrar, tá um pouquinho antes do horário. Bom, eu vou compartilhar a minha tela com vocês e, e aí a gente vai começar, tá bom? Então, deixa eu compartilhar minha tela. Ah, só antes disso, eu vou colocar aqui no chat o link da lista de presença, tá, pessoal? Aí vocês podem clicar e preencher a lista. Boa noite, tudo bem, Juan? Espero que vocês estejam bem. Bom, hoje é a nossa aula 4 do curso O Nonsense Escrito e Reescrito, Literatura, Cinema e Artes Plásticas. E essa aula é sobre cinema e literatura. Então, eu vou falar de 2 filmes e eu vou falar também de um autor bem conhecido que chama Gustave Verbeck, que é um autor nonsense, que escreve tirinhas cômicas e quadrinhos. Mas primeiro vamos falar dos filmes, né? Então vamos lá. O primeiro filme que eu comentei com vocês, não sei se vocês chegaram a assistir, é O Discreto Charme da Burguesia, o filme do Luiz Buñuel. Esse filme aqui, certo? Que tem como foco esse grupo, né, de casais, que ao longo do filme tem vários acontecimentos interessantes envolvendo esse grupo de casais. E quem ainda não viu, assiste, porque vale a pena. É muito interessante esse filme. Bom, no início do filme... só, gente, só peço para vocês desligarem o microfone. Só quando vocês quiserem falar alguma coisa relacionada ao curso, pode ligar o microfone. Mas, por favor, quando vocês não estiverem, né, falando nada relacionado ao curso, deixa o microfone desligado para não atrapalhar, tá bom? E aí depois vocês podem vocês podem perguntar pelo chat ou usando o microfone, mas desde que seja um assunto que tenha relação com o curso, tá bom? Então, na primeira cena desse filme, né, O Discreto Charme da Burguesia, a gente tem um carro dirigindo à noite que chega com 2 casais e um motorista numa casa. A lareira na casa não está acesa e a mesa não está posta. E já passou das 8 da noite. A Alice, que é a dona da casa, esperava os convidados para o dia seguinte e diz que a chegada deles é uma surpresa. Os convidados dizem que tudo estava combinado para o dia dos fatos, não para o dia seguinte. Mas o convite do Henri era para hoje. O Henri é o marido da Alice, né? Mas o Henri está em um jantar de negócios, então como que ele convidou para hoje se ele está ocupado num jantar de negócios em outro lugar, né? E no dia seguinte, um dos convidados não poderia aceitar o convite, pois ele tem um jantar na Embaixada da Colômbia. Então, Alice os convida para ficar para jantar, mas ela não tem nada pronto. Então, decidem sair e ficar numa hospedaria bem próxima, onde poderiam jantar, e eles também convidam a própria Alice. Né? Então, ao invés de eles jantarem na casa dela, eles vão sair para jantar com a Alice. E sem o Henri, porque ele não está presente. Aí ela não aceita, porque não está vestida para a ocasião. Mas dizem que o lugar é simples e que ela pode ficar com a roupa que ela está. Apesar disso, assim que eles chegam nesse lugar, nessa hospedaria, uma mulher dá para Alice um casaco.
E a Alice diz que o casaco não é bom e diz que quer jogar fora o casaco. Ela também diz que o lugar não é animador e alguém comenta que pode estar fechado. Então a gente vê já uma sequência de coisas. Então, a gente tem a marcação do jantar, né, a combinação do jantar, mas tem esse mal-entendido a respeito do jantar. Será que foi marcado para hoje ou não, né? A gente tem o jantar, mas a mesa não está posta, não tem comida e a lareira não está acesa. E o marido, né, da Alice não está lá para receber os convidados. Então fica essa coisa, né, de duas possibilidades, né? Será que de fato eles marcaram esse jantar para esse dia? Ou, né, assim, fica essa incerteza, essa imprecisão, né? E que continua mesmo quando eles vão para esse outro lugar jantar, né? Pois de início ela fala que ela não está vestida para a ocasião, né? Mas depois dizem que o lugar é simples, ou seja, ela não precisaria estar assim muito bem vestida, né? E aí quando chegam lá, uma mulher dá um casaco para Alice, como se não, a roupa dela precisasse de uma arrumação, precisasse de uma coisa a mais, né? E aí, apesar do casaco que ela recebe ser muito chique, ela não gosta, diz que não é bom e ela diz que quer jogar fora. Então, as expectativas são frustradas, né? O que você esperaria não é o que acontece, né? E, apesar de ser um lugar interessante, a ponto deles pensarem em jantar lá, o lugar não é animador e alguém acredita que o lugar pode estar fechado, né? Então a gente tem toda essa sequência de mal-entendidos, né? E de confusões. Então, diante dessa possibilidade do lugar estar fechado, né, de não ser possível jantar lá, um dos amigos vai até a porta e é atendido por uma moça que diz que o restaurante não está fechado, mas eles têm que esperar para entrar. O homem acha isso muito estranho e pede para falar com o gerente, mas a moça diz que a gerente se mudou há 3 meses. O homem ameaça ir embora e a moça deixa todos entrarem. Todos comentam que o restaurante está vazio e que isso pode ser um mau sinal, um sinal de que o restaurante não é bom, ou pode ser muito cedo ainda para jantar. Todos sentam e escolhem vinhos e pratos, né? Uma mulher escolhe comer melão com vinho do Porto e um homem que trabalha no restaurante passa com velas acesas. E isso já, né, é uma coisa um pouco estranha. Um homem diz gostar de um prato, mas não querer pedi-lo porque os restaurantes põem muito sal. Outro diz não querer pedir caviar, por preferir o próprio e achar que o do restaurante é ruim, né? E a Alice comenta que um restaurante barato e vazio é inquietante, que é uma coisa que incomoda. A mulher decide pedir melão e um dry martini, mas acaba trocando por um vinho tinto e um cremant, que é um tipo de sopa. Então, já aquela etiqueta esperada, né, de um grupo que entra no restaurante e pede a comida, não é o que acontece, né? As pessoas, elas reagem de jeitos inesperados, elas apesar de estarem no restaurante, elas não querem pedir uma comida que elas gostam por preferirem como elas preparam essa comida e não, né, como o restaurante prepara. E aí, num certo momento, de repente, as mulheres levantam da mesa e os homens comentam que elas estão sendo indiscretas, que não é para levantar da mesa, para ficar na mesa. Aí elas levantam e os homens ficam na mesa. Enquanto os homens fazem o pedido, as mulheres se dirigem a um outro cômodo do restaurante e descobrem um velório acontecendo no meio do restaurante. O dono do restaurante morreu e está sendo velado pelos funcionários. Perguntam se ele morreu vestido e por que ele está lá. Então, por isso que, né, um dos funcionários estava levando velas, né, acesas para um outro lugar, né, por causa do velório, né? Aí eles revelam que estão esperando a funerária, mas que continuam servindo comida. Então, outra coisa inesperada, né? Então, o dono do restaurante está morto, o corpo dele se encontra no restaurante, o restaurante está fazendo
né, o velório do dono do restaurante, mas eles não param de servir comida, não param de atender, as pessoas continuam atendendo, e a funerária vai chegar, uma hora vai chegar e vai interromper, mas eles não param de oferecer, né, o serviço deles. Então isso também é estranho, né. Aí uma das mulheres diz que quer ir embora. A Alice, né, que é a do começo da casa, né, que eles chegaram, ela diz que para ela é indiferente, tanto faz ficar no restaurante ou ir embora. Mas logo em seguida ela fala que ela quer voltar para casa. Então, se é indiferente, como assim ela quer voltar para casa imediatamente? Então, não é indiferente, então ela quer voltar. Então, sempre fica essa ambiguidade, essa coisa ambivalente, né? E aí o grupo decide ir embora. Aí, num outro momento, na embaixada, que vocês vão ver que esse filme, ele é todo, eh realmente composto por várias, pequenas anedotas, vários pequenos acontecimentos que trazem essas características, né, estranhas, ou essas características absurdas, né, e que não tem muito uma história, né, que começa, se desenvolve, atinge o clímax e depois termina. Tem um fechamento, né. Então, nesse próximo momento, a gente tem na embaixada, né, os homens se reencontram e acabam remarcando o almoço, né, que era para ser um jantar, agora vai ser um almoço para o sábado. Aí, então tudo bem, então agora essa refeição que não aconteceu na casa e não aconteceu no restaurante, vai acontecer no sábado. Aí eles estão na embaixada, na frente da embaixada tem uma moça com cachorrinhos de pelúcia, que andam com pilha. Um dos homens que está dentro da embaixada pega uma arma e vai até a janela e atira no cachorro de pelúcia. Aí a moça tira todos os cachorrinhos de pelúcia e sai, né, incomodada, né. E essa moça, ela é de um grupo terrorista da República de Miranda. O grupo, né, esse grupo do qual essa moça pertence, ao qual essa moça pertence, está perseguindo o embaixador, mas ele não sabe o motivo. E ele não quer falar isso para a polícia, porque ele teve vários problemas no aeroporto com sua mala diplomática e teve que chamar o ministro. E até outro dia prenderam o embaixador com 40 quilos de cocaína. Mas o caso foi abafado. E agora só tem nessa mala 15 quilos de cocaína. E essa mala, ela aparece nesse momento, nessa cena, né? Eles abrem a mala e revelam que só falta 15. Então, ele era o embaixador, né? Ele era essa mala diplomática e esse é o problema que ele teve no aeroporto, né? Então fica em dúvida, fica essa dúvida, né, pairando no ar, mas depois eles colocam que não, foi o embaixador dos Estados Unidos e que a imprensa ainda não sabe. E é o quarto embaixador preso. E, e aí eles pensam, bom, então esse sistema não está funcionando, né? Então, ao mesmo tempo, eles são, mas não são o embaixador preso, o responsável, né? Eles são e não são responsáveis pelo esquema, e eles acabam achando que o mais importante desse momento é testar a pureza da cocaína. E aí eles discutem quais são os melhores testes para isso. Então, a gente vê que não tem uma finalidade, né? Uma coisa é entremeada, interrompida e se entremeia na outra, e a gente não tem uma questão que é o foco daquela cena e que abarca aquela cena, né? Ela vai simplesmente tem simplesmente uma sequência de acontecimentos que não realmente caracterizam o que você normalmente esperaria, né, de uma cena em um filme, né. Aí depois um dos homens entrega uma mala de dinheiro para o outro. Esse homem tira vários pacotes de cocaína da mala e mostra aos demais. Parece que a gangue de Marcelle suspeita deles e tenta descobrir quem é o fornecedor deles. Então, de novo, passando a impressão de que essas pessoas da embaixada são as responsáveis pelo esquema, né? Aí, desse assunto, desse esquema de drogas, eles pulam para o assunto de investimentos, de que é perigoso investir dinheiro em Miranda, e falam sobre a cotação do marco alemão. Aí, finalmente, chega o dia do almoço e os convidados chegam.
almoço que eles marcaram para o sábado. Então, né, o jantar que não aconteceu, eles transferiram esse encontro para o sábado. E os convidados chegam à casa do casal, né? Então, da Alice e do Henri. A empregada Inês abre a porta e avisa os patrões, mas eles querem namorar. Então, eles descem por fora da casa, pela janela, para namorar no jardim, pois ela faz muito barulho. Enquanto isso, os convidados preparam drinks. A empregada presencia essa cena do casal descendo por fora da casa. E acha estranho, mas não faz nada. Aí um homem prepara um drink e chama o motorista do outro para fazer um experimento. E aí ele dá o drink para o motorista e diz que tudo que ele fez com o drink não é o que se deve fazer ao tomar um dry martini, falando que ele não sabe qual é a etiqueta, né? Aí uma das mulheres questiona onde que o casal anfitrião está. E aí a empregada revela que eles saíram correndo há 5 minutos e os homens interpretam isso como uma fuga deles, porque eles, nossa, vai ver, eles sabem que vai ter uma batida da polícia e eles decidem não ficar para o almoço. Eles já estavam sabendo dessa batida, então fugiram. Então é melhor a gente fugir também, né? Então, mais uma vez, não acontece essa refeição, né? Aí, enquanto eles fogem de carro, um padre passa e entra na casa. O padre vê a roupa de jardineiro e decide oferecer seus serviços como jardineiro. O outro, né, que trabalhava para esse casal, né, antes, ele se demitiu na semana passada. Aí o casal volta para casa e fica indignado com a partida dos convidados, né? Como que todo mundo foi embora? Por que eles foram embora? O padre toca a campainha com a roupa de jardineiro e o casal não entende isso e coloca o padre para fora. Aí ele volta com a roupa de padre para provar que ele é padre e oferece seus serviços como jardineiro, falando que ele é um padre obreiro. Aí o padre também comenta que morava numa casa como essa quando era pequeno e que seus pais tiveram mortes muito violentas, que eles foram envenenados com arsênico e nunca descobriram o culpado. O casal mostra o jardim para o padre e logo depois os convidados os convidados aparecem andando numa rua vazia, de lugar nenhum para nenhum lugar. Então, depois dessa fuga, né, que deu a impressão que tinha uma finalidade, que tinha um objetivo, né, uma intenção, eles são retratados nesse lugar, essa rua vazia, indo de lugar nenhum para nenhum lugar, sem intenção, sem finalidade, sem objetivo, sem uma coisa clara que realmente direcione a ação, né? Explique a ação, explique as atitudes que eles estão tendo, né? E logo em seguida tem uma cena dessas 3 mulheres, né, desse grupo, num restaurante pedindo chá com leite. Aí uma mulher se incomoda, que tem um violoncelista no restaurante, e ele treme a mão enquanto ele toca o violoncelo, e ela não gosta disso, ela reclama. Aí esse chá que elas pediram não vem, dizem que acabou o chá, então elas pedem café. Aí dizem que não há café, não há leite, não há infusão, então elas pedem água. Enquanto isso, tem um militar no restaurante que aparece e se apresenta às mulheres, falando da sua infância terrível, da sua época no colégio militar, que foi escolhido pelo pai dele, depois de sua mãe morrer. O menino vê a mãe, né, o espírito da mãe na casa, e explica, e ela explica que o homem que mora com ele e se chama de pai não é o pai do menino. Ele rematou o pai verdadeiro do menino em combate, e por isso a mãe pede para o menino jogar o conteúdo de um frasco azul num copo de leite, que o homem acorda toda noite no meio da noite para tomar. O homem, após tomar esse copo, morre, né? E no dia seguinte o menino vai para o colégio militar e aí de repente acaba a história do militar e ele vai embora, levanta da mesa do restaurante e vai embora.
Aí uma das 3 mulheres descobre, lembra que tem um compromisso e que não pode continuar lá e sai. Ela acaba encontrando, né, essa mulher que é a Simone, acaba encontrando o homem da embaixada, que é o marido da outra, em um apartamento. E eles começam a namorar. Ele pede para ela tirar o vestido, eles apagam a luz e logo depois alguém toca a campainha. É o marido da Simone. Simone finge que veio transmitir o convite ao Rafael. Aquela moça terrorista aparece no prédio do Rafael e ele a leva para o seu apartamento. Ela entra e quebra um abajur. A violência não leva a nada. Rafael comenta que ela é uma boa dona de casa, porque comprou pão, alface, mas ela também tem a chave dos sonhos e tem uma arma. Ele serve champanhe, ela joga o champanhe e quebra o copo. Ele diz que, no fim, eles concordam e têm as mesmas ideias. E põe a mão debaixo da saia dela, insinuando que alguma coisa vai acontecer. Ela levanta brava e diz que Mao Tse-tung estava certo. Ele diz que discorda. Se Mao diz isso, significa que ele não compreendeu bem o Freud. Se refletirmos bem, a única solução para a fome e para a miséria é a solução militar. Terá essa experiência em Miranda, quando for obrigada a abrir suas belas coxas a um batalhão de infantaria. Ela tenta atirar, mas não tem balas na arma dele. Ele diz que na arma dela deve ter balas, pois ela veio para matá-lo. Ele fala para ela que até poderia se defender, né? Atirar em legítima defesa, mas vai mostrar que é generoso e vai deixar ela sair. Afinal, ele tem um jantar hoje para o qual deve se preparar. Ele faz um sinal pela janela, né, com um lenço branco, na varanda, para 2 homens na rua que pegam a moça terrorista e a colocam em um carro. No jantar, esse embaixador de Miranda conhece o padre, que confunde Miranda com Colômbia, Bogotá e Argentina, e México e Guatemala. Então ele mistura todas as coisas, né? Aí todos se sentam para jantar e alguém toca a campainha. São os militares e as manobras foram antecipadas. Então, elas eram esperadas para o dia seguinte, mas estão acontecendo daquele dia, né? Foram antecipadas. E os militares também ainda não jantaram. Aí começam a olhar na cozinha, o que tem? Tem patê, tem jambon, vão pegar mais cadeiras, né, para todo mundo poder sentar. E também é colocado que ele concordou em alojar os militares durante as manobras e não sabia que ele teria convidados. Então, de novo, o mal-entendido. Como que ele teria combinado isso com os militares e, ao mesmo tempo, combinado um jantar, né? E aí, de novo, tem a confusão no diálogo. E aí tem de novo essa confusão, esse mal-entendido no diálogo, né? Que um pergunta, é da infantaria? Não, da cavalaria. Esse cigarro é do México? Não, é do Congo, né? E todos ajudam a trazer várias cadeiras, mas a Alice diz que as cadeiras não são adequadas para o jantar, né? Então, assim, é uma situação inesperada, ninguém estava preparado para aquilo. Na verdade, qualquer cadeira serviria, né? Desde que todo mundo possa sentar, mas ela recusa as cadeiras. Não, essas não são as cadeiras. Então, volta lá e pega outras cadeiras. Então, de novo, não acontece, né? Aí, todos se sentam para jantar, bem apertados na mesa, com porções extremamente restritas. Então, chega um soldado que diz que o Exército Verde avançou antes do esperado e que eles terão que partir sem jantar, mas não sem antes ouvir o sonho de um dos soldados em detalhes. Então, de novo, o jantar, né, a refeição não acontece, mas eles não têm tempo para esse jantar, mas eles vão primeiro ouvir o sonho, eles têm que ouvir esse sonho e não podem sair antes de ouvir o sonho. E aí, no sonho, o soldado andava numa rua no fim da tarde, encontra um homem e pergunta o que ele faz ali. O homem responde que mora ali há 6 anos e que vai ficar lá para sempre. O soldado diz que acabou de chegar. Um diz que o outro está pálido e cheira a terra. Os 2 caminham juntos. Um diz, espere, vou pegar uma coisa. Oi, tudo bem? O Ramírez estava aqui com você? Você não lembra que ele morreu há 6 anos? Aí o outro diz, é mesmo, fiquei surpreso ao saber que ele mora aqui. Ele entrou ali, vou lá chamá-lo.
encontra uma mulher, a sua mãe. Ele é o soldado com a infância sofrida. Ele reconhece a mãe, não esqueceu, tenta falar com ela, mas ela rejeita o filho e volta para a terra. Ah, mas nada vai nos separar. Aí tem uma parte em que mostra ela sendo enterrada e volta o soldado que coloca: há minutos eu reencontrei um velho amigo, vou te chamar para te apresentar. Aí ele entra na casa, mas a encontra totalmente destruída e o amigo não está lá. Ao sair da casa, não encontra mais a mãe, procura por ela por entre as sombras, mas não acha, pois a rua está cheia de sombras. Outro soldado sugere que ele conte o sonho do trem, e uma mulher concorda, mas outro soldado fala que estão com pressa e precisam ir. E aí os militares saem. Então isso também é interessante, né, que eles não tiveram tempo para jantar, não jantaram, apesar de ter o trabalho de juntar as cadeiras, a comida para todo mundo, né, ouvir o sonho, não dá para ouvir o segundo sonho, que agora a gente está com pressa, né? E então essa questão do tempo é muito interessante também. Então os militares saem, os convidados continuam conversando, tem vários barulhos de guerra, das manobras, e eles comentam: nossa, espero que poupem a casa, Alice vai preparar um café. Aí um dos soldados volta e fala: espero que o barulho não incomode, é uma preparação da infantaria. A cavalaria deve atacar dentro de 20 minutos. O soldado capitão convida todos para um jantar na casa dele na sexta-feira, do que vai ser o dia do fim das manobras. O padre decide ir e a esposa do capitão fica muito feliz com isso. Ao sair, ele acaba voltando para casa para falar o endereço desse jantar da sexta-feira. Então, já não aconteceu esse jantar na casa da Alice, e agora ele é passado, essa refeição, nesse encontro deles, é passado por um jantar na sexta-feira na casa do capitão, na Rua do Parque, número 17. Aí chega então esse dia do jantar na casa do coronel, do capitão. Eles entram muito arrumados em um prédio que está sendo reformado, restaurado, cheio de andaimes e canteiros de obras. O que também né, tem esse contraste, tem essa oposição, né? Você vai extremamente arrumados, com roupas sofisticadas, em um prédio que está sendo reformado, né? Num jantar formal, né? É totalmente contra a expectativa, né? E aí todos entram na sala de jantar e se sentam. Henri coloca o chapéu de Napoleão nele e depois no padre e fica brincando, dizendo que o chapéu é muito pequeno para ele, mas que no padre vai ficar bom. E aí um homem, né, aparece com um frango que cai da bandeja. Ele vai servir o frango, antes de chegar na mesa ele cai. Aí, ao colocar o frango de volta, fica claro que ele é de plástico. Alguém bate com muita força na porta. A mesa é iluminada, a cortina é aberta, percebem que eles estão no palco de um teatro, jantando com o espectro do comandante. A maioria foge da mesa. E para achar que ele esteve mesmo nesse jantar, né, o espectro do comandante, ele põe todos para dormir com um narcótico. Então, de novo, o jantar não acontece, porque a comida é de plástico, porque o comandante, na verdade, o comandante não está lá, ele é falecido, né? Na verdade, eles não estão na casa deles jantando, eles estão no palco de um teatro representando, então por isso não vai acontecer o jantar, né? Ele só vai ser emoldurado, vai ser retratado dessa forma, mas ele não vai de fato acontecer, né? E além disso, esse comandante, né, o espírito desse comandante, põe todo mundo para dormir com um narcótico e para realmente enganar todo mundo e fazer todo mundo pensar que ele de fato esteve presente, né? Nesse momento, Henri percebe que não decorou o texto, né, que era para apresentar da peça, né? E ele acorda como de um sonho e está em casa dormindo na poltrona enquanto a esposa se arruma para o tal do jantar na casa do capitão. Aí o telefone toca, né? Alguém liga e fala: nossa, a gente está te esperando aqui na casa do coronel. Aí lá na casa do coronel, de novo, eles experimentam o chapéu de Napoleão. Aí conversam sobre Miranda, que é um país assolado pela miséria, guerrilha, invasão de estudantes, violência policial, péssima administração,
a polícia e a justiça aceitam suborno e são corruptas. Aí o embaixador fica ofendido e decide partir. Depois, né, que um outro comenta que é um país semi-selvagem, que tem o recorde mundial de homicídios, e depois de levar um tapa do coronel. E aí, antes de ir embora, ele resolve, já que eu estou armado, eu vou atirar no coronel. Aí o marido de Simone acorda de um sonho. Logo em seguida, o grupo de amigos novamente caminha pela rua, sem fim nem começo, de lugar nenhum para nenhum lugar. E tem um pedaço de grama na estrada. A Alice convida o padre, que é jardineiro, para participar desse jantar. Enquanto isso, uma mulher desce de uma carroça e pergunta onde pode encontrar um padre que possa dar extrema unção ao moribundo. A mulher detesta Cristo, vai entregar umas cenouras e depois volta para explicar essa história para o padre. O padre chega na fazenda, encontra o moribundo, que diz querer se confessar. Ele diz que era jardineiro de um casal, um filho, e matou o casal. Eles eram os pais do padre, filho do casal, que agora é jardineiro, que era aquele crime que não tinha sido solucionado. E diz que ele, quando trabalhava para o casal como jardineiro, era tratado como um animal, que ele queria absolvição por piedade. Aí, nesse momento, o padre profere algumas palavras, perdoa os pecados e atira no homem. Então, outra coisa, né, incongruente que acontece, né? O padre vem dar extrema-unção, vem perdoar os pecados, e ao invés disso, no final, o que ele faz? Ele atira no homem, né? Aí, logo em seguida, o Rafael Acosta, que é o embaixador de Miranda, é preso, o Henri já está preso, o Tevenot também é preso, sob suspeita de abuso. As mulheres também são presas, a casa inteira é revistada, tem a cena da prisão, um caso de drogas. Tem um sargento que acaba aparecendo na polícia enquanto isso e tortura um homem no piano com eletricidade baratas, e todo dia, 14/6, ele volta para se redimir, né? Então ele entra na prisão ensanguentado e abre as celas. Aí o policial acorda como de um sonho, sonhou que outra pessoa soltava os presos, né? Nossa, e ele ainda diz que a cara do outro parecia de um boi degolado. E o ministro coloca, não, libere-os imediatamente. As razões dadas para essa soltura dos presos são ocultas por um barulho de avião. Depois o inspetor fala também, liberte os prisioneiros. O motivo também é ocultado pelo barulho, mas dessa vez de uma máquina de escrever. Então, a gente de novo fica sem essa razão, essa explicação, né, de como que de repente eles são soltos, né? Aí tem mais um jantar na casa da Alice. Tem um engarrafamento com 200 ciclistas que atrapalham. Aí a Inês, a empregada, ela diz que um dos convidados conversa com ela durante o jantar e ela revela que terminou o noivado com um noivo que foi para o exército por 2 anos. E ele terminou o relacionamento dizendo que ela é muito velha e que não dá para esperar. Aí ela diz que ela tem 52 anos, mas a empregada é representada por uma atriz moça que já trabalhava para os pais de Henri, né? Então, de novo, a incongruência, a impossibilidade, né, o absurdo de como ela é moça e tem 52 anos e também já trabalhava para os pais. Então, a questão temporal não se encaixa, né? Aí, ao final, alguém quebra a janela e entra armado em grupo e rende, rouba e atira em todos que estão participando daquele jantar na casa. Um dos mortos se esconde debaixo da mesa e tenta roubar a carne da mesa. É o embaixador. Tudo o que ocorre é apenas um sonho do embaixador, que acorda assustado. Acorda e vai até a cozinha comer carne e pão. E novamente aparece a cena de todos caminhando na estrada sem rumo. E aí o filme, ele acaba assim, né, com essa cena de todos caminhando nessa estrada vazia, sem fim nem começo, né, de nenhum lugar para lugar nenhum, mostrando de novo essa questão de, né, ausência de propósito, de finalidade, que perpassa o filme, né? Então a gente vê que o filme inteiro ele é essa sequência de anedotas, de acontecimentos
incongruentes, absurdos, né? E também que tem essa questão do jantar, né? Que ele nunca acontece, né? Então eles têm várias tentativas de realizar o jantar, tem até momentos em que eles falam da etiqueta do jantar, quem vai sentar onde, né? Como se deve beber um drink, mas ao final é percebido que, no fim, nunca acontece por um motivo ou por outro, nunca acontece o jantar, né? Então é extremamente interessante esse filme, então vale a pena assistir para quem ainda não assistiu. O outro filme que a gente vai falar, que também é do Luis Buñuel, é O Anjo Exterminador, né? Esse filme aqui, O Anjo Exterminador, né? De Luis Buñuel. Bom, nesse filme, o que a gente tem? O filme mostra uma festa de gala que é oferecida na mansão de um rico casal. Os convidados, os anfitriões, acabam de chegar de uma audição de Lúcia de Lammermoor, de Donizete. As horas se passam e quando os convidados se preparam para ir embora, algo estranho acontece. Ninguém consegue sair da sala ou entrar na mansão. O surrealismo não estaria presente se fosse só isso. Acontece que nenhum obstáculo físico os impede de sair ou de alguém entrar naquela casa. Eles apenas não conseguiam passar a porta de entrada. Além disso, as repetições de falas durante o filme e outras cenas fora de contexto também são marcas. Os simbolismos vão do início ao fim do filme, e esse é o ponto forte dessa obra. Com o passar do tempo, todos aqueles que estão presos no recinto começam a perder suas máscaras e seus comportamentos moldados pela sociedade burguesa. Toda aquela felicidade instaurada em suas caras, toda a saúde, toda a inteligência promovida por eles acaba perdendo força durante esse tempo em que passam juntos. Né? Então, assim, o anjo exterminador cumpre o seu papel. Mas por que anjo exterminador? Ele é uma figura que aparece no Velho Testamento, nos livros Gênesis, Êxodo, segundo livro dos Reis, segundo livro de Samuel. Quando Deus percebe algo de errado, ele envia o anjo exterminador para aplicar o castigo. Antes mesmo do jantar começar, os empregados da casa sentem uma vontade inesperada de ir para casa, de ir embora. E sem mais nem menos, eles vão embora da mansão, mesmo sabendo que podem perder seus empregos no dia seguinte. Então, será que isso seria uma chamada para a salvação, uma ordem divina? Né? Outra alusão à Bíblia seria na cena em que aparecem cordeiros que entram na sala. Famintos, todos ali concordam em sacrificá-los. A Bíblia usou o costume de sacrificar um cordeiro para fabricar a morte dos primogênitos, executada à noite pelo anjo exterminador, onde Moisés ordenou que cada família hebreia tomasse um cordeiro e o sacrificasse no dia 14 do mês de Nissan, e que o sangue do cordeiro fosse passado nos batentes das portas das casas dos hebreus e que depois, até que amanhecesse, ninguém saísse de casa. Após uma retrospectiva do momento em que entraram na sala e ficaram presos, uma das convidadas percebe que estão na mesma posição. Ela convoca todos para que repitam os mesmos gestos e palavras daquela noite. Porém, esses gestos e palavras são agora feitos e ditos verdadeiramente, sem disfarces. É a chave para a libertação. O anjo exterminador, então, abre as portas da mansão, mas não por muito tempo. No dia seguinte, na igreja da cidade, após a missa ser finalizada, nem os padres nem o público conseguem sair da igreja. As cenas que sucedem, dos sinos tocando e das ovelhas subindo as escadas de fora da igreja, compõem tudo o que é mostrado. O que ocorre no interior, de agora em diante, é apenas semente para a nossa imaginação. O Anjo Exterminador foi realizado com poucos recursos e com um orçamento bastante limitado. Buñuel chegou a afirmar, em seu livro de memórias, que volta e meia se via arrependido de ter realizado o filme no México. Ele acreditava que a história deveria se passar em cidades como Londres ou Paris, com atores europeus e com figurinos, cenários e acessórios muito mais luxuosos do que aqueles dos quais dispôs para a realização do filme em 1962. Para ele, o estilo alta sociedade mostrado no filme era muito mais próximo da realidade europeia do que da realidade mexicana. Apesar de ter desfrutado de sua liberdade criativa, o que nem sempre ocorreu nas produções mexicanas que realizou, Buñuel afirmou posteriormente que gostaria de ter ido ainda mais longe com esse filme e pudesse realizar o filme novamente. E aí, se ele pudesse, deixaria os personagens presos um mês até que eles praticassem o canibalismo.
Em O Anjo Exterminador, Buñuel contou com atores mexicanos conhecidos no país por seus trabalhos em melodramas. Naquela época, algumas críticas eram feitas à maneira de interpretar desses atores. No entanto, o diretor, que sempre se mostrou bastante habilidoso ao trabalhar com os recursos disponíveis, parece aproveitar até mesmo as limitações de seu elenco para criar personagens que são, sobretudo, tipos e alegorias sociais. O nome mais famoso do elenco é o de Silvia Pinal, que é a atriz que protagonizou Viridiana, em 61, filme de grande sucesso de Buñuel. Viridiana foi realizado na Espanha e ganhou a Palma de Ouro em Cannes, em 1961. A impressão de caos e desordem em O Anjo Exterminador é fruto do trabalho extremamente preciso e eficaz de direção e montagem. O filme é construído a partir de múltiplas cenas breves. A câmera passa constantemente de um personagem a outro, criando uma estrutura fragmentada e descontínua. Tal procedimento permite a não hierarquização dos personagens, ou seja, não existe uma diferenciação entre protagonistas e coadjuvantes. O filme promove, assim, uma equivalência de papéis, fugindo do esquema narrativo. A linearidade narrativa é constantemente colocada à prova. Não existe uma relação de causa e efeito entre os diversos microacontecimentos da trama. Em um minuto, podemos ter 5 breves cenas, com diferentes personagens, que nada têm a ver uma com a outra. Buñuel investe também em figuras de repetição de falas, de planos, de enquadramentos, que são igualmente uma forma de transgressão e subversão da narração tradicional. Outro elemento transgressor, que também contribui para o caos narrativo, é o conjunto de frases enigmáticas e muitas vezes sem significados explícitos, pronunciados pelas personagens. A fragmentação narrativa mimetiza o caos dos acontecimentos e a confusão psicológica dos próprios personagens, aumentando ainda mais a sensação de desordem e angústia. O espaço é um elemento fundamental em O Anjo Exterminador. A história se passa quase integralmente em um mesmo lugar, que paradoxalmente não é um espaço fechado, mas funciona como tal. A sala onde se desenvolve grande parte da ação não é apenas um espaço físico, mas transforma também em um espaço psicológico. A transformação física e comportamental dos personagens acontece de forma progressiva e é acompanhada pela destruição também progressiva do espaço. O diretor cria um universo apocalíptico, né? E a própria referência bíblica encontra-se no título. E através do fantástico e do sobrenatural, lança o seu olhar crítico e agudo sobre o comportamento do homem em sociedade, apontando o individualismo, o egoísmo, a crueldade, a fraqueza, a hipocrisia e outros monstros internos que o homem esconde atrás de sua máscara. Buñuel pinta a humanidade por detrás das aparências. Obviamente, a burguesia é o alvo principal do diretor, que ridiculariza a superficialidade de toda uma classe social. Com uma ironia mordaz, ele mostra o que há de menos civilizado entre aqueles que se julgam mais civilizados. No entanto, como o próprio cineasta afirmou em uma entrevista, os rumos da história não seriam tão diferentes se, ao invés da alta sociedade, fossem retratados operários e camponeses. Buñuel fala de algo que é inerente à condição humana. Em condições extremas, o homem revela sua verdade mais feroz. O Anjo Exterminador é uma fábula sem moral e um enigma sem solução, uma obra-prima desconcertante, instigante, que tem o poder de provocar diversas reflexões e interpretações sem jamais apontar um caminho único. E outras coisas importantes que dá para a gente chamar atenção e realmente reforçar, né, a respeito desse filme é que, no começo, os funcionários, ao verem as pessoas chegando para o evento, saem correndo, dizendo que tem que ir embora, e não ficam para servir o jantar. Apenas 3 funcionários ficam, sendo que só um tem experiência nessa função, o que já é estranho. É estranho também que o casal anfitrião tem um urso e vários cordeiros soltos pela casa. Um dos funcionários sai e leva a bronca já no portão. A questão de classes fica bem evidente nessa breve interação. Antes do primeiro prato ser servido, o servente derruba tudo no chão. Os convidados fazem piadas, estava delicioso, já era fulana, mas porque não conseguiram comer, então fazem as piadas. Em um certo momento, um homem tenta fazer um discurso, mas ninguém o escuta. Depois do jantar, as pessoas não conseguem ir embora e decidem passar a noite na sala de estar. Todos estão com roupas muito formais, entretanto se deitam no chão para dormir.
Ao acordarem, percebem que os funcionários, os fornecedores não apareceram e pedem de café da manhã os restos do jantar com um café bem quente. O tempo se torna uma incógnita e a comida e a bebida acabam. Não se sabe há quanto tempo eles estão presos e os homens começam a atacar as mulheres e a brigar com outros homens. Um casal se esconde em um armário, um homem falece, uma mulher adoece e começa a delirar. Os homens fazem um furo na parede para conseguir um pouco de água dos canos, também pegam água do vaso, fazem uma fogueira e matam os cordeiros para comer. As pessoas de fora não sabem o que se passa dentro da casa e não conseguem adentrar. No começo do filme, os funcionários vão embora antes dos convidados. No final do filme, os convidados assumem as mesmas posições do início, falam as mesmas frases, então conseguem sair da sala e da casa. O mesmo grupo da festa aparece em uma igreja, em que as pessoas saem antes do padre, depois da missa, e são fuziladas no meio da rua. Os cordeiros entram na igreja, fechando o círculo que começou com os cordeiros na casa, do jantar, debaixo da mesa. Né, naquela casa do jantar do começo. Né? Então, a gente pode perceber que esses dois filmes, eles têm essas questões interessantes, né, de fragmentação, incongruência, a ausência né, da própria explicação. Então, tem transformações e as causas dessas transformações não são conhecidas, né? E esses vários mal entendidos, ou também, né, esses vários momentos de que a expectativa é frustrada, né, ou que você tem uma certa expectativa, uma certa certeza de que alguma coisa vai acontecer, e o oposto, ou uma coisa totalmente absurda acontece. Então, os dois filmes têm essas questões e nenhum dos dois filmes aponta um caminho, né? É assim que você tem que interpretar, é isso que aconteceu nesse filme, a história desse filme é essa, né? Não. Então você pode interpretar de várias formas possíveis, né? A partir de vários elementos que o filme traz, os dois filmes trazem, e então acho que isso é o que realmente faz fascinante esse tipo de filme, né? Agora eu vou mostrar para vocês, era só um pouquinho, eu vou mostrar para vocês um vídeo. Espera aí, deixa eu só compartilhar a tela com vocês. Isso. Deixa eu colocar maior a tela. Isso aí. Pronto. Bom, então, pelo vídeo também dá para ver outros elementos, né, bem interessantes do filme. E quem ainda não assistiu, acho que realmente vale muito a pena. Bom, agora vamos continuar aqui. Vou compartilhar essa tela com vocês. Bom, agora nesse segundo momento da aula, eu vou apresentar para vocês um autor muito importante chamado Gustave Verbeck, que foi um cartunista, ilustrador, quadrinista e artista do começo do século XX, e que tem alguns elementos da sua obra que podem ser considerados nonsense. Então, esse é o livro
que a gente vai falar, né? The Upside Down World of Gustav Verbeck, né? Então, o mundo invertido de Gustav Verbeck, em que tem as tirinhas cômicas que ele publicou de 1903 a 1905, né? No Jornal de Nova York. E elas são apresentadas no livro como realmente elas eram apresentadas no jornal. Então, esse livro ele tem o tamanho, o mesmo tamanho, né, que as tirinhas tinham no jornal. E então é bem interessante a primeira vez que elas são apresentadas dessa forma, né? Desde, né, dá para ver como é bem grande, desde a publicação original, que são todas publicadas juntas, né? Bom, quem é Gustav Verbeck? Ele é um homem de 3 continentes, capaz de reunir as tradições da Ásia, da Europa e da América do Norte, em sua carreira notável como cartunista, pintor e ilustrador. Seu internacionalismo artístico era seu direito de nascença. Gustav nasceu em 1867 no Japão, como filho de um missionário holandês. Teve papel importante em trazer a educação superior à Terra do Sol Nascente. O sobrenome em documentos de família era Verbeck, né, com CK, mas se tornou Verbeck, EEK, quando sua família imigrou para os Estados Unidos durante a adolescência de Gustavo, uma alteração feita pelo erro de um oficial da imigração. O início de sua educação artística foi no Japão, mas ele continuaria seus estudos em São Francisco, Nova York e Paris. A confluência do leste com o oeste pode ser percebida em 2 de seus trabalhos mais importantes. As 2 tirinhas de jornal que ele criou no começo do século XX. The Upside Downs of Little Lady Lovekins and Old Man Muffaroo, que foi publicada de 1903 a 1905, e The Terrors of the Tiny Teds, publicada entre 1905 e 1914. Lindamente compostas, oníricas em seu mistério e em sua imobilidade, recheadas de seres bizarros inventados e truques visuais, essas tirinhas trouxeram à cultura popular dos Estados Unidos um vislumbre da tradição japonesa de imaterialidade moderada, além das formas icônicas e exageradas encontradas no expressionismo europeu. A vida e a arte de Verbeck surgiu de um momento histórico único. Em 1854, Matthew Perry forçou o isolacionista Shogunato Tokugawa a abrir o Japão para o oeste, dando início a uma era de relações internacionais e também, surpreendentemente, criando a base para uma revolução artística. No próximo século, o Japão fez a imaginação de diversos artistas disparar, influenciando tudo, de Vincent van Gogh e sua cor tremeluzente à noção de espaço de Frank Lloyd Wright. O Japão transpassa a vida de Verbeck como um fio. Nascido apenas um pouco mais de 12 anos depois do exercício diplomático de Perry e tendo a nacionalidade europeia, a holandesa, que tinha a mais rica história de interação com os japoneses, Verbeck estava na posição ideal para absorver a herança artística de seu lar. Verbeck estudou arte em Tóquio através das impressões Jogi-e, uma tendência de ilustrações do século XIX que mostrava rostos que podiam ser rotacionados 180 graus e continuavam parecendo o rosto de uma pessoa. Através dessa técnica, Verbeck descobriu uma estratégia visual, a qual retornaria durante sua carreira: o desenho duplo, que pode ser visto como significativo, esteja ele virado para cima ou para baixo, então, para cima ou invertido, de ponta cabeça. Esse trecho é de um texto de Jit Heer, que está nesse livro, né? Nesse livro aqui, e é bem interessante, traz diversos momentos históricos e questões estéticas importantes para Verbeck. Um aspecto, agora, pensando mais no mundo invertido que Verbeck cria, de acordo com Martin Gard, que é o editor dessa publicação, um aspecto curioso do mundo tal qual o conhecemos é que quase tudo, exceto impressões de texto e escrita, permanece igual quando revertido no espelho, mas é totalmente diferente de ponta cabeça. Se você vir uma foto de qualquer objeto ou cena, carro, navio, cadeira, mesa, a menos que a figura contenha texto,
é difícil saber se foi ou não virada. Considere, por exemplo, A Última Ceia, de Leonardo da Vinci. Uma impressão da obra revertida no espelho poderia passar despercebida, mas, se a obra estivesse de ponta cabeça, você perceberia imediatamente. Há atualmente considerável literatura produzida por biólogos acerca da razão pela qual a vida evoluiu com tanta simetria esquerda-direita, mas com pouca simetria em cima e embaixo. Temos bons motivos para o desenvolvimento da simetria esquerda-direita, pois tinha grande valor para a sobrevivência. Gustave Verbeck, por 65 semanas, produziu uma tirinha cômica publicada aos domingos para o The New York Herald. A tirinha consistia em 6 painéis que ilustravam uma história. Invertidos, os mesmos 6 painéis eram imagens diferentes que continuavam a história. O segredo de Verbeck é que Old Man Mufferu e Lady Lufkins se transformam um no outro quando invertidos. O Marco Graziosi é um teórico do nonsense, da literatura nonsense, ele é italiano, e ele também tem um texto muito importante aqui nessa publicação, né? Aqui está uma parte do texto. A última contribuição de Verbeck para o suplemento de domingo, The Looney Lyrics of Lulu, seguia a tradição de tirinhas nonsense que brincavam com a aliteração. A sua tirinha se aproveitava da tendência de limericks que dependiam da participação do leitor e do A Book of Nonsense, de Edward Lear, que marcou o nonsense vitoriano e popularizou a forma do limerick. Essa associação de técnicas nonsense e tendências contemporâneas sempre marcou o trabalho de Verbeck. Tanto a literatura nonsense quanto as tirinhas cômicas compartilham uma predileção por estruturas rígidas, uma tirinha de 6 painéis e um limerick de 5 versos, ambos explorando seu espaço limitado como palco para infinitas variações de uma fórmula. Como as tirinhas cômicas, o nonsense de Edward Lear e Lewis Carroll era quase sempre narrativo, enquanto a nova escola norte-americana se limitava a descrições de criaturas improváveis. Enquanto os novos autores de nonsense e os ilustradores reforçavam a fofura do seu protagonista, nos Upside Downs e nos The Terrors of the Tiny Teds, a violência recorrente sem justificativa lembra o nonsense vitoriano, cujos mais memoráveis personagens, o Humpty Dumpty de Carroll ou eles, They, de Edward Lear, eram com frequência antagonistas e desagradáveis. Os truques que se revelam nas mais antigas tirinhas envolviam comportamento agressivo, mas sem banho de sangue. Assim como eles, de Edward Lear, não hesitam em esmagar o velho que dançava uma quadrilha com o corvo, os Teds estão sempre felizes e dispostos a matar e se alimentar dos animais que encontram, mesmo quando esses animais não são ameaçadores. As bestas emaranhadas, os verdadeiros protagonistas, dada a ausência de personalidade dos Teds, vêm das inovações linguísticas na botânica nonsense de Lear. E de Alice através do espelho, de Carroll. Seu segundo capítulo, Os Insetos do Espelho, com seus híbridos verbais ilustrados por Tenniel, é a fonte definitiva de Verbeck, pelo filtro das Mixed Beasts, de Kenyon Cox, onde várias criaturas, como o camaleão elefante, por exemplo, aparecem pela primeira vez. Nas Looney Lyrics of Lulu, Verbeck adotou a associação de painel único de limerick e animal e a colocou em enquadramento narrativo. Lulu compõe um limerick enquanto seu pai tenta inutilmente capturar a criatura nele descrita. Nesse caso, o limerick, normalmente colocado nas legendas, aqui aparece nos balões. O diálogo é agradavelmente incongruente, mas a violência das tirinhas passadas não está mais presente. O caçador é enganado, mas nunca seriamente ferido. Então, a gente tem aqui as The Looney Lyrics of Lulu, né, a primeira página, em que a Lulu fala: I love to write poems. Eu amo fazer poesia, escrever poemas. Aí o pai, né, tá arrumando aqui, tá fazendo uma espécie de armadilha, né, cortando a árvore. E aí ele fala: Now we'll walk away and see what fool thing will step into this trap. Então aí ele fala: bom, agora já tá terminada, né, já montou a armadilha. E aí a gente vai se afastar para observar
que criatura bobinha vai passar por essa armadilha e, né, ficar presa nela. Aí ele imediatamente depois de falar isso, ele se vira e percebe uma criatura e fala, gracious, here's a gook. Então ele vê essa criatura e fica assustado, tão assustado que ele cai na armadilha, né? E aí ele cai e aciona a armadilha. Aí a filha comenta, oh, what a cunning gook, I think I can write about him, né? Então ele acha que ela diz que a criatura é muito esperta, é muito inteligente, muito perspicaz, e que ela vai escrever sobre ele. E nisso o pai já está ali preso na armadilha, já está, né, ao invés do bicho. Né? Aí o pai é lançado longe e o bicho sai correndo, não ficando preso na armadilha. E aí ele sai correndo atrás do bicho, né? E pede, get me a rope quick, né? Então, me passa uma corda, me dá uma corda rápido para eu poder amarrar a criatura, né? Mas aí ela quer primeiro falar o poema que ela escreveu. Então, listen to this first day. There was an old man who went gunning for a gook which was awfully cunning. On the ends of his jaws, he had two little paws, so whenever he chewed, he was running. Então, aqui ela fala, né, dessa historinha, né, do pai que foi caçar, né, mas que como a criatura era muito inteligente, ele não conseguiu, e ele também fala da própria estrutura, né, da própria forma do animal, que ele tem duas pernas que saem da mandíbula. Então, toda vez que ele mastiga, ele também corre, né? E, então, de novo, ele não vai conseguir pegar, porque ela está, né, ocupada lendo o poema e ele está ali tentando prender sem uma corda o animal. Então, de novo, ele não vai conseguir pegar. Mas normalmente é sempre assim a lógica do The Looney Lyrics, né? Sempre tem um animal, uma criatura, e ela faz o poema sobre esse animal, e o pai tenta pegar, mas nunca consegue pegar, né? E aqui a gente tem outra, que opa, outra que é assim, também é a mesma coisa, né? A filha com o pai, né? A filha escrevendo o poema, e aí e ele tentando mostrar como que ele está construindo essa armadilha, né? Então, first I tie a corkscrew to this branch. Então ele vai, né, realmente amarrando as coisas. Aí ela pergunta, are you going to catch a tuluru? Né? Perguntando se ele vai pegar essa criatura. Aí ele continua explicando, then I lay these lumps of sugar in a spiral. Então aí ele faz uma espiral de açúcar. E aí ela fala, o animal já está vindo, né? Já está aqui de longe, já dá para ver. Aí ele se esconde e fala, agora vamos ver como é que funciona essa armadilha. E aí o animal já está bem perto, né? Então ele vai seguindo, né? O açúcar, o círculo, até a hora que essa parte aqui, essa peça aqui vai realmente entrar nessa casca que ele tem, né? Então ele está distraído e não está prestando muita atenção e ele vai acabar preso nesse negócio, né? E aí ele acaba totalmente preso, o negócio afunda na casca dele, né? E aí ela revela que não, pera, mas dessa vez você pegou o animal e eu não escrevi nenhum poema. Então, esse é diferente, porque nesse ela não escreve e ele consegue pegar o animal, diferente dos outros, né? Então, mas sempre tem essa dinâmica, né? Os The Terrors of the Tiny Teds é também uma tirinha cômica, né? Que sempre mostra um grupo de crianças. E esse grupo de crianças, ele normalmente encontra uma criatura absurda, né, nonsense, e acaba realmente lutando
contra essa criatura, muitas vezes matando essa criatura, e normalmente ela transforma a criatura em alguma refeição, né? E então tem esse lado vai mais fofo, mais simpático, carinhoso dos Tiny Teds, né, das criancinhas pequenas, mas tem também esse lado da violência, né? Mas é mais assim controlada, né? Essa violência, mas ela tem também essa semelhança com a violência dos Limericks do Lia, né? Então eles dizem assim: What are the Tinies planning now? O que eles estão planejando fazer agora? All of them have loaded guns. Todos estão com armas já carregadas. One of them points uphill. Então, um está apontando lá para cima da montanha. What are they going to kill? Então, o que eles vão matar? Is it this poor camelephant who little what's his face? Oh, run away, you cunning deer, before it's too late. Então, será que eles vão matar esse bicho que é um camelo elefante? Né? Então, ele não é nem o elefante nem o camelo, ele é uma mistura, ele é um híbrido entre o camelo e o elefante, né? E aí ele tenta, né, avisar, né? Nossa, melhor você correr rápido, não vai dar tempo. Aí eles atiram, né? E matam o camelo elefante. Bang, 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 and bang again. He's dead as he can be. And now they chop him into bits and make a fricassee. Então, eles mataram ele a tiros, cortaram os pedaços e fizeram um fricassê. Aí, na próxima parte, but gracious, what a fricassee, it doesn't taste just right. It gives us melancholy wobbles, cried the Teds in fright. Então, após, né, a refeição, eles não estão se sentindo bem, estão achando que não tá legal esse fricassê que eles fizeram. Aí eles vão pro Dr. Toys, né? Então, é uma tartaruga que é doutora também. It makes us freak-sick, and it also makes us blue. Our hypochondriactions are occasioned by that too. Então, eles acabam tendo, né, sintomas, né, que até o Verbeck brinca, né, que eles são muito preocupados, né, com qualquer coisa, eles já acham que é uma doença. E também tem essa junção de fricassê com sick, né, e criando palavras valise, né, aqui melancholy wobbles, né, outra palavra valise, e aí eles vão. Aí, finalmente, eles chegam lá, né, no doutor Tartaruga e falam, they tell their friend, the doctor was, how they were made unwell. A little elephantidote, says he, will cure this spell. Então, ele dá um antídoto para elefantes, né? Então, esse é normalmente o formato das historinhas do The Tiny Teds, né? Se a gente for pensar nessa tabela, desse modelo de análise que a gente viu na aula passada, dos vários elementos do nonsense, que elementos desse modelo de análise do nonsense literário a gente pode perceber presentes na obra de Verbeck? Bom, a gente tem a violência, a gente tem incongruência, tem a presença de seres híbridos, de alteridade, né, a união, eu, tu, o outro, né, a união de opostos, a forma tradicional versus o conteúdo não tradicional, os paradoxos, a ambiguidade e a transformação sem causa conhecida, né? Aqui a gente tem uma outra ilustração de Verbeck que é bem antes, antes dele começar a fazer as tirinhas no jornal. E ele fez algumas tirinhas, né? Aqui só tem 3 delas para essa revista Le Chat Noir em Paris. Então, aqui nessa tirinha, né? É o retrato, né? Então, a gente tem a pessoa retratada, né? Posando para o retrato e ele fazendo o retrato, né?
Então, de início, ó, ele parece que ele tá fazendo um rosto bem diferente do rosto da pessoa, né? Porque ele tem um cabelo fininho e o senhor aqui é careca, aqui, né? E uma cara gorda. Mas ele, conforme ele vai fazendo, ele inverte o retrato. Ele vai e coloca o retrato de ponta cabeça e dessa forma mostra que, além dos dois lados parecerem, né, de cima para baixo, de baixo para cima, os dois parecem rostos, né, de pessoas, é exatamente o rosto do homem, né? Ele acertou em cheio. Então já tem essa coisa, essa brincadeira com a inversão, né? E você brincar com as duas possibilidades, né? De cima para baixo, de baixo para cima, da questão da inversão, e de uma imagem que ela tem sentido, e ela carrega sentido mesmo sendo invertida. Então, em qualquer uma das duas opções, você tem, né, um sentido construído ali. Né? Outra aqui também para Le Chat Noir que Verbeck fez foi essa aqui, que chama, né, pintura a óleo e a água, né? Então a gente tem duas pessoas, né, que estão passeando numa floresta, e aqui tem uma placa dizendo que eles não podem tomar banho, né, na água, no lago, sem roupa. Então, eles têm que se banhar com roupa de banho, né? Aí eles chegam com várias roupas e tiram as roupas. E depois que eles tiram todas as roupas, eles notam a placa, né? Aí eles pensam, já que a gente tirou a roupa e não trouxe roupa de banho, a gente vai pintar a roupa de banho no corpo, e aí dessa forma a gente pode, né, se banhar e também se banhar respeitando a regra de que não se pode tomar um banho né, assim, no lago pelado, sem roupa. Então, aí cria essa situação que eles estão e não estão, ao mesmo tempo, vestindo uma roupa de banho, um traje de banho, né? Porque, afinal, é pintado, né, o traje. Então, cria essa coisa paradoxal de que eles estão respeitando essa regra ou não, né? E também é bem interessante. E aqui também, um outro também para Le Chat Noir, que também já mostra a questão, essa ideia que ele está bem forte da inversão, né? Então já mostra ele querendo colocar a inversão no desenho, né? Então aqui temos um homem que observa um animal, aí ele continua observando o animal, até o momento que ele resolve ficar de ponta cabeça, e ele de ponta cabeça se assemelha ao animal, né? Aqui a gente vê a cabeça, o pescoço comprido, né? As patinhas, né? E ele se assemelha ao animal, o animal se aproxima e tem uma identificação, né? Tem quase que um espelhamento, né? De um no outro, né? O pé dele parece a cabeça do animal, né? A calça peluda parece as penas do animal e tudo mais. E aí ele resolve voltar, né? Ele estava invertido, estava de ponta cabeça, ele volta a ficar na orientação usual e carrega o animal de ponta cabeça. Então você vê que tem toda essa brincadeira com essa outra possibilidade de configurar o mundo, né? Configurar o mundo por essa esfera do invertido, né? Aqui, uma outra tirinha de Verbeck, que foi a primeira tirinha cômica que foi publicada no jornal do Verbeck, né? Então ela chama Easy Papa Gets Caught in a Trap, but does he? Então o papai, né, fica preso numa armadilha, mas ele fica mesmo, né? Então a gente tem aqui as crianças que estão arrumando uma armadilha.
Aí elas comentam, não é fácil, é muito fácil. E aí tem um passarinho bem ao fundo que comenta que não tá tão certo disso, que vai ser muito fácil, né, pregar essa peça no pai, né? Aí elas montam a armadilha e se escondem atrás de um arbusto. Aí elas acreditam que ele vai chegar, tropeçar na corda e cair e bater o nariz no chão. E ele tá andando como escada. Quando ele chega na corda, ele tropeça na corda, mas ele tá com a escada na mão. E aí a escada bate no arbusto e os dois filhos ficam presos na escada. E aí eles não conseguem sair da escada e aí acabam pedindo desculpa, porque acabou não acontecendo, né? O que eles tinham planejado, né? Então, será que ele vai ficar realmente preso nessa armadilha? Não aconteceu, ele não ficou preso, né? Ele, na verdade, quem ficou preso foi quem planejou a armadilha, né? E aqui é um exemplo para entender como que é essa inversão das tirinhas que ele faz. Então, assim, tem esse segredo dele, né, que a Little Lady Lovekins e o Old Man Mufferu, eles se tornam, um se torna o outro quando invertido. Então, eles têm os mesmos elementos, né? Então, aqui ele tem o chapéu, que quando fica invertido, se torna o vestido dela. Aqui é o bigode dele, que quando invertido se torna o cabelo dela, né? Aqui as pernas dele, né? Que se tornam aqui algum enfeite do chapéu dela, né? Que sai do chapéu. Então, eles, na verdade, são o mesmo, né? E eles só quando inverte, um vira o outro, certo? E então aqui, they see a hairy object coming from a pool. Então eles estão vendo, juntos aqui, estão vendo um objeto, um animal peludo saindo de um corpo d'água, né? E aí, aqui a gente, né, ao inverter o desenho, ao inverter esse quadrado, o que a gente tem? A gente tem and little lady Lovekins is safe once more, né? Então a little lady Lovekins está a salvo mais uma vez. Então, aqui dá a impressão que eles estão, né, acabaram de chegar, né, nesse lago, nesse rio, e tem um certo ser, uma criatura não identificada, que está saindo da água em direção a eles. E eles estão se sentindo ameaçados. Mas quando a gente volta, né, a gente inverte o desenho, o que acontece? Agora é diferente, agora dá a impressão que ao inverter o desenho, dá a impressão que essa criatura está entrando na água e eles estão saindo, né? Então, eles estão saindo, indo longe da criatura e ela está salva. Então, não tem perigo, não tem ameaça, né? Então, você vê como a mesma imagem invertida, ela pode transmitir sentimentos, sensações, né? E sentidos diferentes. E você atribui sentido à mesma coisa de uma outra forma, né? Quando muda essa orientação de um animal que está entrando, saindo da água para um animal que está entrando na água, para uma pessoa que está sendo ameaçada, para uma pessoa que está sendo salva, né? Então a gente acaba atribuindo sentido diferente por causa da inversão, porque a imagem é a mesma, né? Não tem nenhuma mudança na imagem, a única mudança é a inversão, né? A imagem, quando invertida, ela proporciona esses outros sentidos, né? E também é a continuação da história, né? Então, é a continuação da história, mas também é um outro sentido, às vezes, paradoxal, né? Uma outra possibilidade é esse aqui, é essa outra tirinha, né? Tem diversas tirinhas desse casal, né? The Upside Downs of Little Lady Lovekins and Old Man Mufferu, né? Então, Lady Lovekins crosses a puddle to get a doll. Então, ela tá, né, atravessando, né, uma poça d'água para pegar uma boneca, certo? And stumbles on the bank. Aí, quando ela tá para sair da poça,
e realmente chegar na parte, né, seca e pegar a boneca, ela tropeça e cai. Old Man Mufferu runs to help her. Aí ele sai correndo em direção a ela para ajudá-la. And takes her to a dry place. Aí ele a leva para um local seco. E fecha, né, o guarda-chuva, tudo mais. E where he reads to her, onde ele lê para ela, then she takes the book and he lies down. E aí depois ela mesma pega o livro e ele descansa, né, de ter. Agora, se a gente inverter essa imagem, a gente tem uma outra história, uma continuação dessa história, né? E também uma outra história, porque aqui, né, a gente vê que ela estava aqui com o guarda-chuva, né, tentando realmente se proteger, né, e ela tá chegando, né, realmente é um guarda-chuva, certo? Aqui, quando a gente inverte, vai ver que vai virar outra coisa o guarda-chuva. Então, suddenly, a big dog steals Mufferu's hat. Então, de repente, um cachorro enorme rouba o chapéu do Mufferu, né? But the old man regains it. Então, mas ele consegue recuperar, né? Então ele pega o chapéu, né? E consegue recuperar o chapéu. And bidding farewell, e, né, se despedindo, he gets excited, ele fica animado. Jumps into the water, ele pula na água. And sails away. Então, ele fica animado depois que ele consegue recuperar o chapéu, acaba, né, pulando na água, e ele usa quase como um barco, o que antes era o guarda-chuva, né? O guarda-chuva virou um barco, ele está se afastando da margem, né, não mais perto dela, e ele deixa, né, esse ser, né, que realmente atrapalhou, né, tudo, e também acaba deixando ela, né? Então ele deixa o cachorro e deixa a Lady Lovekins, né? E então a gente vê como toda a questão é realmente revista, né? As associações, as formas, os personagens, o que cada um está fazendo, realmente o ímpeto de ação de cada um acaba sendo realmente revisto aqui, quando a gente inverte, né? Outro exemplo. The Upside Downs of Little Lady Lovekins and Old Man Mufferu at the house of the writing pig. Então, eles estão na casa do porco escritor, né? A Little Lady Lovekins e o Old Man Mufferu, o casal, né? Que a gente está sempre acompanhando nessas tirinhas. Então, o que acontece aqui no primeiro painel? One day, a mysterious little bird comes to them with a card on which is written, "Follow me." Então, eles estão lá tranquilos, e aí aparece um passarinho com um convite, né? Escrito, "Sigam-me." "Come on," says Old Man Mufferu, "let us follow this bird." And off they go, poor Lovekins far behind. Aí o velho acaba achando boa ideia, interessante, segue correndo na frente, e ela também está seguindo, mas bem atrás, né? At last she finds herself all alone, lost, almost ready to cry, when suddenly she sees before her a big house. Então aí ele corre tão na frente dela que ela se perde. E aí ela fica assustada, fica com medo, perdida, e tá quase começando a chorar, mas aí ela encontra uma casa. In the window, a pig sits writing, and soon holds out a notice, which states that Mr. H. Hogg lives here, and bids the Hoy to go away, but Lovekins wants to talk. Então, essa casa que ela tá vendo é a casa... tem um porco dentro da casa que diz que não é ele que mora aqui, é o Mr. Hogg, e que é para ela ir embora, não é para ela entrar na casa. Mas ela quer conversar, então ela não vai embora. Aí ela fala, "Would you like a big bun?" She asks timidly. "Why, big buns are mad." "You," writes the pig in a rage, for he's sensitive on the subject of eating.
Então, ela oferece, né, um pedaço de pão, e ele não gosta da ideia, porque ele é muito sensível a esse assunto, essa temática de comer, e ele se irrita e acaba, né, de novo querendo expulsá-la da casa, né? After this unkind answer, the little lady turns to go, but just here she runs upon old man Mafaru, who has been led by the bird to the house of the writing pig. Então, ela, né, se sente ofendida com essa resposta, que não foi legal, foi bem agressiva. Então, ela acaba, né, dando dando uma volta e se preparando para partir. Nesse momento, ela reencontra o velho, né, o Old Man Mafaru, e ao reencontrá-lo, ela percebe que o caminho que o pássaro estava mostrando era esse caminho para a casa do porquinho, né? Agora, se a gente inverter toda essa tirinha, né, e colocar ela de ponta cabeça, né, o que a gente tem? A gente tem aqui a continuação da história, né? E, de novo, uma mudança, assim, uma nova atribuição de sentido, né? Então, a gente tem aqui, nesse primeiro painel, when the old man hears Lufkin's account of her adventure with the learned Mr. Hogg, he resolves to pay a visit to the house himself. Então ele fica sabendo de tudo que aconteceu com ela na casa e ele resolve, não vou deixar isso barato não, eu vou lá até essa casa e vou ver eu mesmo com os meus próprios olhos quem é esse cara, o que aconteceu, que história é essa de falar isso para minha esposa, né? Então ele acaba, ao invés de voltar com ela, ele acaba querendo ir para casa, mesmo assim. Aí, quando ele chega, ele encontra uma mensagem extraordinária, né, que o recebe, né, que é uma mensagem que diz, In Pew we sung big hymn. Então, né, a gente está sentado nos bancos da igreja cantando um hino importante, né? Aí ele fala, oh, you mean in church you sang hymns? Ah, então quer dizer que você na igreja cantou, né, as músicas. E aí ele acaba mostrando, né, uma outra mensagem, né? Now, this was the worst thing he could have said, for the sensitive pig does not like to be corrected in grammar. Então, essa foi a pior coisa que ele poderia ter dito, porque o porco é muito sensível e não gosta de ser corrigido quanto à gramática. Aí ele diz, boy, you go away, we sip. He writes, home of the hog pig. Aí ele, de novo, manda, né, ele embora, dizendo que é a casa dele e que ele não vai ficar, não vai aceitar que a presença dele, não quer que ele entre, né? E ele manda ele embora. Aí no próximo painel a gente tem Suddenly, Mafaru hears a loud cry. Aí ele ouve, né, um grito muito alto. De repente, coming from Lady Lovekins, vem vindo da direção, né, do lugar que ele deixou a Lady Lovekins, who has strolled into the woods hard by. Então, ela acabou indo, né, mesmo assim, não sabendo para onde ela está indo, perdida, ela acabou ela mesma tentando fazer o caminho de volta, e aí o grito é dela, né? He finds her staring in horror at the grove, where, flat on his back, lies the poor little bird, the victim of some unknown hand. Então, ela está olhando chocada, né, para o passarinho, que está assim, jogado no meio da floresta, e que alguma coisa aconteceu com ele, alguma mão desconhecida fez alguma coisa com o passarinho, e ele não pode, e eles não sabem o que aconteceu. Né? Ele está simplesmente atirado de qualquer jeito no meio da floresta. And in his mouth, the sign still says, follow me. Então, ele ainda está, apesar de jogado lá no meio do mato, ele ainda está segurando na sua boca a mensagem, siga-me, né? But the bird has gone
where good birds go, and Lufkins and Mufferu do not care to follow. Então, ele apesar de ele ainda estar, né, com o realmente com a mensagem, que é uma mensagem que no começo eles seguiram, né? Eles acabam resolvendo não seguir esse pássaro. Então, diferente do começo, no começo eles resolveram seguir, né? Ele diante dessa mensagem, ele não está no começo jogado, ele está em pé, né, à margem do rio, e está simplesmente mostrando, né, apresentando o convite, a mensagem, sigam-me, né, para o casal. E aí, no outro, o que a gente tem? A gente tem ele não está em pé, ele está jogado, e ele está realmente assim, carregando a mensagem, mas não está mais mostrando, então não tem mais essa dinâmica de que ele está dizendo para o casal seguir, né, precisa seguir esse caminho. Então não tem mais isso. E aí eles também, o casal parece muito mais desconfiado. Aqui eles parecem mais intrigados, interessados na mensagem, e o que eles vão achar se eles seguirem o pássaro. E aqui eles já parecem assim, estão fugindo meio rápido, andando rápido. Não, nada disso, não vamos seguir esse pássaro, não é uma boa ideia, né? Então é outra história que aparece aqui, só com a inversão, né? Da imagem, né? Das tirinhas, dos painéis das tirinhas. Outra história bem interessante, não sei se eu pus ela aqui. Deixa eu ver. Aqui é uma outra criação de Verbeek em que ele cria assim os painéis e ele cria as mensagens, mas elas acabam sendo usadas não como histórias, né? Não como vários momentos de uma história, mas como momentos individuais, momentos separados, e aí ele acaba sendo usado para propaganda e também para calendários, né? Então aí isso também, e também para cartões postais, que ele acaba também produzindo, né? Com essas imagens separadas, né? Cada uma isolada, cada uma independente, né? Não tem mais, nesse caso dessa obra aqui, não tem a relação, né, de um painel com o outro. Aqui a gente tem novamente a questão né, das tirinhas do The Terrors of the Tiny Teds, que são as criancinhas, né? E no primeiro painel temos While three of the Teds in a shady nook sit, the fourth goes exploring the country a bit. Então, três das criancinhas estão sentadas num canto assim mais protegido, né, na sombra, e um deles resolveu explorar e não ficar nesse lugar mais protegido. Not far has he gone when the notes of a waltz draw him near to a rock, where enchanted he falls. Então ele de repente encontra tem aqui uma música, né? Opa, uma música, né, de uma valsa que ele está ouvindo, que está vindo de trás de uma pedra, uma grande rocha. E ele fica assim, realmente encantado, quase que hipnotizado por essa música, e aí ele fica ali e acaba parando ali, ele para de andar. But see, a animal snaps up the boy, running one or two scales over his body for joy. Então aí ele começa a chegar mais perto, né, dessa fonte de música, que ele descobre que é um animal que se misturou com um piano. Então, um ser híbrido, que não é nem piano nem animal, ele é os dois misturados. E esse ser acaba comendo ele. E aí ele grita desesperado: ajuda, ajuda, socorro, né? To his rescue, the big hippopotamobile goes galloping along with a snort and a squeal. Então, ouvindo, né, esse desespero dele, o hipopótamo, que também
um automóvel, então é outro ser híbrido da história, vai em direção a ele com os 3 que estavam sentados na sombrinha para salvá-lo. Aqui no quinto painel temos He soon overtakes the animal bad and makes him disgorge the poor little Ted. Então, logo ele alcança, né, o piano e o animal piano, né, faz ele devolver o Tiny Ted, né, o menininho, e no último painel, and now the animal tamely agrees to let the boys play on him just what they please. E aí, nesse último painel, temos que uma harmonia, né, uma paz foi estabelecida, e o animal, ao invés de tentar comer os menininhos, ele vai deixar cada menininho tocar a música que ele quiser tocar no piano, né? E aqui uma das capas, né? Porque, assim, depois que ela foi publicada no jornal, chegou a acontecer, né, a republicação, né? Mas foi republicada, mas não no mesmo formato exatamente, não no mesmo tamanho, né? E acho que eu vou parar por aqui, porque senão não vai dar tempo. Aí a gente pode continuar um pouquinho, né, na aula que vem. Deixa eu ver só uma coisa. É, se bem que eu posso também passar mais rapidinho para vocês, né? Então, assim, a gente tem aqui essa capa, né? E que é uma das capas, né? E como foi publicada, mas não no tamanho que foi publicado, né? Aí a gente tem várias histórias, né? Então, de novo, aqui o Little Lady Lovekins e o Old Man Muffaroo. No caso, tem até um título específico, The Adventure of the Dangerous Bird. É uma aventura, ou The Adventure or the Dangerous Bird, né? Então, tem 2 títulos possíveis, ou é a aventura ou o pássaro perigoso. E aí, de novo, a gente vai ter essa inversão, né? Então, a gente tem, nesses primeiros 6 painéis, no primeiro, Lovekins and Muffaroo set out on a little journey. Então, eles vão passear juntos, os dois. Começo do passeio. They stop on a bridge to admire the beautiful scenery. Eles param numa ponte para admirar, né, como a paisagem é linda, é maravilhosa. A big bird startles them, but they go right along. Aí um pássaro enorme aparece e os assusta, mas eles continuam passeando. Suddenly, they halt. For what do you suppose they see? Então, de repente, eles param do nada porque eles viram alguma coisa. O que será que eles viram? A hyena trying to swallow the big bird. Eles viram uma hiena tentando engolir o pássaro que era enorme. But his victim shows fight, and after a fierce tussle, mas, né, o pássaro tenta lutar, tenta se defender, e depois de uma luta bem intensa, o que acontece? Agora a gente inverteu, né? Então, são os mesmos 6 painéis, né? Mas agora invertidos, né? Então, the bird gets the upper hand. Então, o pássaro acaba conseguindo uma vantagem na luta, and proceeds to do some swallowing himself. E começa a tentar ele engolir a hiena. Ao invés dele ser comido, ele resolve comer. This alarms Lovekins and Muffaroo. Isso preocupa, né, a Lovekins e o Muffaroo. The bird now swoops after them. Então agora, depois dessa luta que ele venceu, ele vem e voa por cima deles. E aí eles ficam bem assustados. They hide under the bridge until the enemy has disappeared. Aí agora na segunda parte invertida, eles, ao invés de estarem na ponte admirando a paisagem, eles estão debaixo da ponte se escondendo. And then
They jog along home. E aí eles correm para casa, né? Então, a gente vê que é sempre essa lógica, né? E aí você tem o texto, né, ao contrário, então aqui em cima sempre tem o texto, né, de ponta cabeça, né? Porque aí quando a única coisa que é realmente colocada diferente é o texto, né? Porque as imagens, elas são as mesmas imagens, só quando você vira, você percebe que, né? E tem até um aqui bem interessante, que é, acho que tem esse aqui e tem um outro, tem mais esses dois que eu vou mostrar para vocês. Que é esse aqui, ó, The Bird, the Berries and the Basket. Né? Então, a gente tem o passarinho, as frutas e a cesta. See the bird dance and wink his eye. He sees Lovekins carrying a basket, and he knows this means she's going to pick berries. Então, o pássaro vê a Little Lady Lovekins, né, com uma cesta, e já percebe que ele já dá uma piscadinha, porque ele já percebe que ela está carregando uma cesta, ele sabe que ela vai colher frutas. The bird was right, for the little lady fills her basket with large, luscious berries. Then she starts for home. Então ele tinha razão, porque ele continua acompanhando a Little Lady Lovekins e ela realmente enche de frutas vermelhas a cesta. E aí ela começa a andar de volta para casa. I wonder what makes the baskets feel so heavy, says Lovekins after a while. Oh, ho, says the bird softly, this fruit is delicious. Aí ela tá carregando, né, a cesta em cima, né, apoiada na cabeça, e então ela não vê o que tem em cima, mas na verdade o pássaro pousou na cesta e tá comendo as frutas vermelhas. E aí ele ainda fala, nossa, é uma delícia, essas frutas são uma delícia. I wonder what makes the basket feel so light, says Lovekins a little later. Então, aí depois ela acaba colocando a cesta de volta no chão e o pássaro sai voando. E ela tá, de início, né, não sabia porque estava tão pesada, que era porque o pássaro estava lá. E aqui ela não sabe porque está tão leve, né? Porque o pássaro já foi, provavelmente comeu todas as frutinhas. Então, I wonder what makes the basket feel so light, says Lovekins a little later. And then she looks, and all her berries are gone, and the bad bird who has stolen them is flying away. Então, ela percebe, né, que ele comeu todas as frutinhas e está saindo, e né, todo o esforço dela foi em vão. This is more than she can bear, and she just sits down and cries her little eyes out. Né, isso é mais do que ela consegue tolerar, aguentar, e ela senta e chora. At last she gets home and tells Old Man Muffuroo all that happened, at which he becomes very angry and vows vengeance. Give me the basket immediately, he cries. Então, quando ela volta para casa e conta para o Old Man Muffuroo o que aconteceu, ele percebe que, né, ela foi enganada, todo o esforço dela foi em vão, ela volta cansada e triste, né? Ele fica muito, muito bravo e ele jura vingança. Então ele já grita, né, me dê essa cesta imediatamente. Aí, invertendo esses seis painéis, né? O que a gente tem? A gente tem a continuação da história e um outro sentido que aparece. Então, so she tosses the basket to him. Então, ela dá a cesta para ele, and off he goes to the field. E aí ele vai andando na direção do campo. He puts some berries on the ground as bait and makes believe going to sleep. Então, ele põe algumas frutinhas no chão como uma isca, né? E aí ele faz assim, ele deixa todo mundo entender que ele está indo dormir, deixando, né, as frutinhas desprotegidas. Mas na verdade é só um disfarce, ele não está realmente dormindo. Pretty soon the bird comes down. Up jumps Old Man Muffuroo. Então, um pouco tempo depois, o pássaro aparece e ele pula e assusta o pássaro. And claps the basket over the bird. E aí ele bate no pássaro com a cesta. Little Lady Lovekins is revenge. Então ele vingou a Little Lady Lovekins.
Now we see Mufaru about to gather some more berries in place of those that were stolen. Então agora ele vai de novo colher mais frutas vermelhas para compensar as que foram roubadas. And as for the bird, he's strung up on a branch as a warning to all the other pilfering birds. Então, para todos os outros pássaros que queiram roubar, ele já está ali, deixou ele ali como um aviso, né, do que vai acontecer com os outros pássaros. Então, é totalmente diferente do que acontece aqui, né? Que aqui no começo ele está simplesmente observando ela, né? E ela está realmente nem sabe que ele está ali. E aqui, não, ele está assim, se foi colocado, né, como um aviso para os outros e como uma vingança, né, enquanto ele volta com as coisas, com as frutinhas. Então, aqui ele está capturado, aqui ele está já ainda pensando no plano dele. Ah, ela vai fazer isso, eu vou atrás, né? Então, é um outro sentido, né? E, por último, essa aqui, The Danger of Having an Idea, o perigo de ter uma ideia, que é bem interessante também, e também envolve a Little Lady Lovekins e o Old Man Muffaro, né, que são os dois personagens. No primeiro painel, a Little Lady Lovekins and Old Man Muffaro cannot think of anything to do. Eles estão entediados, não sabem o que fazer para passar o tempo. Suddenly an idea comes to Muffaro. Go and get a rope, cries he. Então ele tem uma ideia e pede para ela conseguir uma corda. Lovekins gets the rope. Aí ela traz a corda. And Muffaro, with a funny-looking piece of wood over his shoulders, leads the way to a tall tree. Aí com a corda e com um pedaço de madeira, ele acaba levando a Little Lady Lovekins até uma árvore bem alta. Up he climbs. Aí ele escala a árvore. Then Lovekins throws the rope up to him. Aí ela joga a corda para ele, né? Aí agora invertendo toda a sequência. Muffaro catches it and ties it around a stout branch, né? Então aí ele pega e amarra em um galho, né? He slides down and pretty soon he has the piece of wood fastened to the ends of the rope, and they have there as nice as a swing as anybody could wish for. Então aí ele consegue descer pela corda depois de amarrar num galho e ele consegue descer e aí eles têm como se fosse eles montaram como se fosse um balanço, né? Bem gostoso. Lovekins has the first ride and higher she goes. Então ela vai primeiro no balanço, ela vai cada vez mais alto. When without a moment's warning, quando de repente, sem nenhum aviso, the rope breaks, a corda quebra. And she falls head over heels into the bushes. Então, e ela cai de cabeça no arbusto. Muffaro runs up very much alarmed, but the little lady is more frightened than hurt. Ele vai bem preocupado, correndo em direção a ela, mas ela está mais assustada do que machucada. And soon she's able to walk and even smile a little at Muffaro, who keeps saying that it was all his fault for having had an idea. E logo ela já volta a andar, a falar e até a sorrir um pouco, e ele não para de dizer, de repetir que a culpa é dele por ter tido essa ideia, né? Então, na verdade, aqui, né, eles estão entediados antes da inversão, e depois da inversão eles estão, né, voltando, se recuperando de tudo o que aconteceu. Então, ele frustrado, né, e ela se recuperando da queda. Então, você vê como muda a situação só porque a gente inverteu a imagem, né? Bom, então, eu vou parar por aqui, porque agora também só falta mais 2 minutinhos, né? Eu só queria... sim, eu vi aqui que tem uma pergunta que distopia e nonsense andam bem juntos, então sim, com certeza dá para fazer uma relação bem interessante entre distopia e nonsense. E o filme, né, que muita gente
conhece, né, o Buñuel como surrealista, mas eu acredito que tem elementos nonsense nesse filme, e, e o nonsense e o surrealismo, eles são meio que irmãos, né?